Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes, que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices, foram sido deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e Gemarias, filho de Hilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se, e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Vocês podem dizer: O Senhor levantou profetas para nós na Babilônia. Mas assim diz o Senhor sobre o rei que se assenta no trono de Davi, e sobre todo o povo que permanece nesta cidade, seus compatriotas que não foram com vocês para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Enviarei a guerra, a fome e a peste contra eles. Lidarei com eles como se lida com figos ruins, que são intragáveis. Eu os perseguirei com a guerra, a fome e a peste. Farei deles objeto de terror para todos os reinos da terra, maldição e exemplo, zombaria e afronta entre todas as nações para onde eu os dispersei. Porque eles não deram atenção às minhas palavras, declara o Senhor. Palavras que lhes enviei pelos meus servos, os profetas. E vocês também não deram atenção, diz o Senhor. Ouçam, agora, a palavra do Senhor, todos vocês exilados, que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e a respeito de Zedequias, filho de Maazéias, os quais estão profetizando mentiras a vocês em meu nome. Eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante de vocês. Em razão disso, os exilados de Judá que estão na Babilônia usarão esta maldição. Que o Senhor o trate como tratou Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia queimou vivos. Porque cometeram loucura em Israel. Adulteraram com as mulheres de seus amigos, e em meu nome falaram mentiras, que eu não ordenei que falassem. Mas eu estou sabendo, sou testemunha disso, declara o Senhor. Diga a Semaías, de Neelã: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Você enviou cartas em seu próprio nome a todo o povo de Jerusalém, a Sofonias, filho do sacerdote Maazéias, e a todos os sacerdotes. Você disse a Sofonias: O Senhor o designou sacerdote em lugar de Joiada como encarregado do templo do Senhor. Você deveria prender no tronco, com correntes de ferro, qualquer doido que agisse como profeta. E por que você não repreendeu Jeremias de Anatote, que se apresenta como profeta entre vocês? Ele até mandou esta mensagem para nós que estamos na Babilônia: O exílio será longo. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. O sacerdote Sofonias leu a carta ao profeta Jeremias. Então o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias.
envie esta mensagem a todos os exilados. Assim diz o Senhor sobre Semaías, de Neelam. Embora eu não o tenha enviado, Semaías profetizou a vocês e fez com que vocês crescem numa mentira. Por isso, assim diz o Senhor: castigarei Semaías, de Neelam, e os seus descendentes. Não lhe restará ninguém entre este povo, e ele não verá as coisas boas que vou fazer em favor de meu povo, declara o Senhor. Porque ele pregou rebelião contra o Senhor. Jeremias 29.